Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Fernandes e hoje nós vamos estudar sobre taxa de variação da função do primeiro grau. Nós vamos hoje entender a inclinação de uma reta através do coeficiente angular e também vamos compreender quando que a função é crescente e quando que ela é decrescente. Acompanhe comigo. Antes de eu estar falando de taxa de variação, eu quero mostrar para você novamente a lei de formação da função do primeiro grau. Nós vamos ver cada termo dessa lei de formação e depois nós partimos para a taxa de variação. Vamos lá. O primeiro é o y. Ele é chamado de variável dependente. É o resultado final da função. O valor de y depende diretamente do valor que você atribui a x. No plano cartesiano, ela dita a posição vertical, conhecido como eixo das ordenadas. Olha aqui no plano cartesiano, olha para esse eixo vertical aí, ele é o eixo y, tá bom? X, conhecido como variável independente, é o valor de entrada que você escolhe ou atribui livremente. Ela varia de forma livre, por isso independente. No gráfico, ela dita a posição horizontal, ou seja, o eixo das abscissas. Está aqui o eixo horizontal, o x. O A, conhecido como coeficiente angular, é o número que multiplica o x. Ele determina a inclinação da reta e representa a taxa de variação da função. Tem alguns casos aqui, eu quero que você observe bem, e nós vamos falar muito sobre esse coeficiente angular nesta aula. Se o A for maior que zero, ou seja, se o A for positivo, a função é crescente. Olha lá no plano cartesiano. Nós temos da esquerda para a direita o gráfico crescendo, por isso o nome crescente, ok? Se, no caso, o A for negativo, ou seja, menor do que zero, a função vai ser chamada de decrescente. Olha lá no plano cartesiano, da esquerda para a direita, o gráfico vai descendo, por isso nós chamamos de decrescente. Mas existe um caso também que o A se torna igual a zero. Aí a função é chamada de função constante. Esse gráfico ele é uma reta paralela ao eixo x. Observe que eu coloquei aqui em cima do eixo x, ele está paralelo aqui, tá bom? Ele está em cima na nossa visão, mas ele é paralelo. E nesse caso aqui é a nossa função constante. Essa reta poderia estar acima do eixo x ou também abaixo do eixo x. Vai depender do valor de b. É o que nós vamos ver agora. O b é chamado de coeficiente linear. É o número que fica sozinho na equação e indica exatamente onde a reta corta o eixo y. Isso acontece quando nós temos x igual a zero. Olha lá. Então, observe que o valor de b ali, apareceu ali, é exatamente onde o gráfico da função corta o eixo y. Eu não sei qual é o valor de b, mas por ele estar acima do eixo x, são todos os valores positivos. Portanto, esse b seria um valor positivo. Aqui eu tenho o gráfico passando em cima do eixo x e o b aqui, o valor dele é zero. E na outra situação, nós temos o b sendo um valor negativo. Ok? Muito bem. Agora eu quero mostrar para você a taxa de variação. Acompanhe comigo. A taxa de variação de uma função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim, é representada pelo coeficiente angular, a letra A, na lei de formação f de x igual a x mais b. Ele mede o quanto a variável dependente y muda em relação à variável independente x, definindo a inclinação da reta. Novamente, nós vamos ver esses três casos aqui para que você possa lembrar bem quando nós vamos usar ela. Se o A for maior que zero, ou seja, o A positivo, função crescente. Se o A for negativo, função decrescente. Como é que você enxerga isso? Da esquerda para a direita, observe que no caso de cima, ele cresce, por isso é crescente. Da esquerda para a direita, no caso de baixo, observe que ele desce, por isso nós temos que é decrescente. E o caso particular, quando o A é igual a zero, nós temos uma função constante, e aqui está claro de você ver o gráfico. Observe aí que ele está paralelo ao eixo x. Muito bem, vamos ver como calcular essa taxa de variação. Como que se calcula? Vamos lá, acompanhe.
Quando a função não está explícita, ou seja, de forma clara, mas você conhece dois pontos pertencentes ao gráfico da função, aqui eu vou citar x1 e y1 e x2 e y2, mas daqui a pouco essas letras vão virar número. Isso é a taxa de variação, também chamada de coeficiente angular. É calculada pela razão entre a variação de y e a variação de x. Olha como é a fórmula desse coeficiente. A é igual a y2 menos y1, está no numerador, dividido por x2 menos x1, que está no denominador. Vamos ver um exemplo para ficar bem claro. Seja uma função que passa pelos pontos A, 1 e 2, e B, 3 e 8, vamos aqui aplicar na fórmula e vamos ver qual é o valor de A. Então, essa é a fórmula que nós mostramos e nós vamos fazer a substituição. Observa as setas agora. Olha quem é o x1, é o número 1. E o y1 é o número 2. O x2 tem o valor 3 e o y2 o valor 8. Agora o que nós precisamos é só substituir na fórmula e ficaria assim. 8, né, observa que é o y2, menos 2, que é o y1. Isso dá 6. Embaixo, 3 é o x2, menos o 1, que é o x1. 3 menos 2, 1. Perdão, 3 menos 1, 2, e eu vou dividir agora 6 por 2 e vai me dar 3. Logo, o meu A vale 3. Esse é o valor da inclinação da reta 3, tá certo? Agora, olha que interessante, observe uma coisa aqui. Agora, com o valor de A, é possível nós encontrarmos o valor de B e, em seguida, encontrar a lei de formação desta função. Por isso que a função do primeiro grau é fantástica, porque quando nós usamos cálculos matemáticos, nós conseguimos encontrar cada valor dessa função. Acompanhe comigo. Agora, com o valor de A igual a 3 e usando o ponto A, 1 e 2, é possível encontrar o valor de B e a lei de formação desta função. Eu quero deixar claro que também eu poderia usar o valor do ponto B, 3 e 8, tá bom? Vamos lá. Substituindo os valores de y igual a ax mais b, temos. Agora eu vou trazer a substituição. No lugar do y ficou 2, no lugar do a ficou 3, no lugar do x ficou 1. E aí, mais b. Da onde saíram esses valores? Acompanhe de novo a seta. O y, no caso, 2. O a é o valor 3 que nós encontramos. E o 1 é o valor de x. Ficou mais b. Nós vamos escrever, observe que quando eu uso a igualdade, eu posso passar, se eu trocar os dois lados da igualdade, não sofre alteração. O que eu estou querendo dizer? Eu vou passar o 2 para o lado direito, ele está do lado esquerdo da equação. E eu vou passar 3 vezes 1 mais b para o lado esquerdo da equação, que ele está do lado direito. Observe, ficaria mais ou menos assim. É como se eu girasse e colocasse um do lado do outro, né? Invertesse os lados que eles estão. Quem estava na direita fica na esquerda, e quem estava na esquerda fica na direita, e eles não sofrem nenhuma alteração. Portanto, 2 igual a 3 vezes 1 mais b é a mesma coisa que 3 vezes 1 mais b igual a 2. Agora vamos resolver a conta. Nesse caso, então, 3 mais b igual a 2 implica que b é igual a 2 menos 3. Como assim? O 3 estava positivo, passou para o outro lado negativo. E agora é só subtrair e conservar o sinal do maior. Então, b vai ser igual a menos 1. Pronto, encontramos o valor de b, já temos o valor de a e podemos fazer agora a lei de formação desta função. Vamos lá, olha só. Logo, a lei de formação da função é y igual a 3x menos 1, ou se vocês quiserem escrever o y como f de x, vai ficar f de x igual a 3x menos 1. Agora, como que ficaria o gráfico dessa função? Que é outra coisa que nós precisamos aqui entender. Então, perceba que para mim obter o gráfico da função do primeiro grau, basta 2 pontos. Eu poderia pegar o ponto A e B, colocar no plano cartesiano e encontrar essa reta, ok? Só que eu quero aqui treinar você. Nós vamos atribuir 2 valores para x. Eu vou usar 0 e 1, porque é mais fácil de você calcular. Nós vamos fazer esse cálculo de cabeça e você vai perceber que ele vai aparecer lá no plano cartesiano. Acompanhe comigo.
Então está aqui o plano cartesiano. Imagine agora a função y igual a 3x menos 1. Substitua no lugar de x o valor 0. 3 vezes 0, 0. 0 menos 1, o próprio menos 1 de y. Portanto, está ali o pontinho no plano cartesiano, aonde o gráfico vai passar. Agora atribui o valor 1 no lugar de x. Vai ficar 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 é 3, 3 menos 1, 2, e eu vou ter o ponto 1 e 2 também pertencente ao gráfico. E o nosso gráfico ficaria assim, ok? Eu quero fazer uma observação aqui que eu acredito, se você lembra de função do primeiro grau, ou você estudou essa função do primeiro grau, é muito possível que você tenha utilizado a tabela, porque a tabela facilita até de nós encontrarmos esses valores e os pares ordenados. E eu quero fazer isso com essa função. Nós vamos usar agora a tabela e vamos montar novamente o gráfico de maneira mais detalhada para que você compreenda a função do primeiro grau. Acompanhe comigo. Aqui está a tabela. Então, na tabela nós temos o x, os cálculos, o y e o par ordenado. A função é a mesma que nós encontramos, y igual a 3x menos 1. Eu quero atribuir os valores para x, lembrando que pode ser qualquer valores, mas aqui eu vou usar valores que facilitem o nosso cálculo. Eu vou usar o 0, eu vou usar o 1 e eu vou usar o 3. Esses números, no caso 1 e 3, eles saíram lá dos pares ordenados, 1, no caso e 2, que é o A, e o B, 3 e 8. E eu quero mostrar para você que no cálculo eu vou encontrar o y de A sendo 2 e o y de B sendo 8, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo 0. Vou substituir o 0 lá na função y igual a 3x menos 1, lá no lugar de x, vai ficar assim, 3 vezes 0 menos 1. Ora, 3 vezes 0 é 0. 0 menos 1 é o próprio menos 1 e, portanto, eu tenho o par ordenado 0 de x e menos 1 de y. Esse é o primeiro par ordenado que nós encontramos. Vamos agora atribuir para x o valor 1, vai ficar assim, 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1 é 3, 3 menos 1, 2, e, portanto, eu tenho o ponto 1 e 2, ou como você queira chamar, o par ordenado 1 e 2, pertencente ao gráfico. Perceba que esse par ordenado é o mesmo de A. Isso mostra que o cálculo está certinho. 3. Quando eu substituo 3 lá no x, eu vou ter 3 vezes 3, que vai dar 9. 9 menos 1, 8. E, portanto, eu tenho um par ordenado 3 e 8, que também equivale ao ponto B, que nós já tínhamos esse resultado. Entenderam? Agora vamos ver aqui o aspecto do gráfico. Eu trouxe aqui um plano cartesiano, tá certo? E agora nós vamos colocar estes pontos aqui no plano cartesiano, cada um nas suas coordenadas. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, 0 de x e menos 1 de y. 0 de x e menos 1 de y fica nessa posição. O ponto 1 e 2, 1 de x, 1 e o 2 de y. Eu vou ter este ponto aqui. E o outro ponto que eu tenho é 3 e 8, no caso 3 de x e 8 de y. E o ponto será esse. Eu quero lhe desafiar a encontrar o valor de y quando x for igual a 2. Então, imagine agora que eu coloquei um 2 aí, mas não está na tabela, professor, mas eu quero que você aplique o que você aprendeu. Substituindo o 2 lá no x, eu vou ter 3 vezes 2, 6, 6 menos 1, 5. Então, o 2 vai ser ligado lá no 5 de y e eu vou ter os pontos. Perceberam que os pontos estão todos alinhados? Agora é só passar a reta e aí eu consigo ver a inclinação dessa reta. Tá certo? Eu quero aqui passar um desafio para você agora, tá bom? Eu quero que você veja esse desafio, você que vai resolver, eu vou ler e eu vou explicar alguns detalhezinhos aqui, dar alguns macetes, mas eu quero que você, depois da aula, junte com seus colegas aí e resolva essa questão, mostre que você está fera, pronto para a prova do Enem. Vamos lá? Bruno produz bombons para venda. Para fabricar um lote de 10 unidades, ele tem um custo total de R$10. Cada bombom é vendido por R$2. Com base nessas informações, responda: qual a lei de formação da função do primeiro grau que representa essa situação? 2. Quantos bombons Bruno precisa vender, no mínimo, para cobrir o custo de produção e não ter prejuízo? 3. Caso Bruno consiga vender todas as unidades produzidas,
qual será o seu lucro final? Muito bem. Olha só, o macete aqui é você perceber, eu preciso encontrar quem é B e quem é A. Você lembra que eu já expliquei isso tanto nessa aula como na aula passada, que o A está sempre acompanhado do X, o A está sempre multiplicando o X. Então, se eu perceber aqui no problema quem é o X, é só olhar quem está acompanhando ele. E aí eu encontro o valor de A e quem está isolado, no caso, é o valor de B. Você monta essa lei de formação da função do primeiro grau desse problema, e aí você responde as questões 1 e 2, ok? Eu quero aqui deixar algumas referências para que você, se você tiver interesse em se aprofundar, e eu acredito que você vai fazer isso, você pode acessar esses sites e se aprofundar nesse assunto, né, de taxa de variação da função do primeiro grau, e também, aproveitando, estudar mais sobre a função do primeiro grau, tá ok? Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado. Fui. Valeu.